Senhor, meus amados, capítulo 17, 1 Samuel, versículo 17, disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para teus irmãos. Observa que Davi, no seu anonimato, diante aonde ninguém via, Deus escutou ele salmodiando em Salmos 23, dizendo que o Senhor era o pastor dele, e que o Senhor levaria ele diante a mesa, aleluia, e derramaria e transbordaria o cálice sobre a vida dele. Entenda que agora o patamar de Davi está crescendo diante a espiritualidade, diante a determinação de Deus para com a vida dele, para com o chamado dele. Ele começa a expulsar espírito imundo no rei Saul. Observa que vai crescendo, e Deus levantando Davi, ele voltava para o pasto. Mas agora Jessé o chama, e não é para sentar diante a mesa, não é para que o cálice dele transbordasse, mas era para agora estar indo numa missão, a qual era deixar as ovelhas por algum momento com guarda e ir trazer mensagens do seu irmão ou notícias dos seus irmãos para o seu pai. Bem sabemos que não era qualquer ofício, não era qualquer situação, era difícil a situação de Davi. Por quê? Porque estava tendo um princípio de guerra, e 40 dias o incircunciso filisteu, levantasse contra o povo de Israel. Pois bem, a missão de Davi era levar tostados aos seus irmãos e pães, mas também levar queijo ao chefe de 1000. Ou seja, patamares o Senhor nos colocará. O Senhor nos colocará em situações adversas, mas também em situações de vitória. Ainda que nós não enxergamos com o nosso olhar vistoso ou com o nosso olhar físico, mas com o olhar espiritual, por aquilo que o Senhor tem nos capacitado. Entenda que Deus coloca ele, ou Jessé declara para ele, levar pães aos seus irmãos, e uma notícia trazerá de seus irmãos, mas também levará a um chefe de 1000. Ou seja, patamares aonde Deus colocará, precisamos sempre estar capacitados, buscando capacitação através da palavra e do conhecimento, através de culturas, através de lugares aonde nós não imaginamos estar, ou não imaginamos que o Senhor nos colocará. Observa que os pães tostados é uma pequena mensagem a qual Davi deveria trazer, ou seja, eram irmãos de Davi. Talvez seria fácil levar a palavra, mas seus irmãos vão chamar ele de presunçoso, que ele queria ser o melhor, que ele queria ser o bambambam. Mas não, o texto vai dizer que ele leva o alimento e ele escuta um relato. Qual o relato? O relato que o circunciso filisteu estava 40 dias afrontando o exército de Saul. Mas bem sabemos que quem estava por cima, ou assentado em cima de Israel, é o Deus Altíssimo. Então ele diz: quem é este circunciso filisteu para estar afrontando um povo de Israel? Os exércitos do rei, dos reis, do Senhor dos senhores. Observa que Davi está tendo uma oportunidade. Davi, ele está tendo ousadia. Davi, ele está aproveitando o seu momento. Davi, ele está honrando a sua casa, honrando a sua família, honrando ao seu Deus. Quando entendemos neste texto que precisamos, varoa, estar preparado ou se preparar. Primeiro, Davi expulsa espíritos imundos ao tocar, ao louvar. E agora, Davi está tendo uma missão de deixar as ovelhas por algum momento e ir até esta guerra. Deus tira eu e você do anonimato e coloca no meio dos seus irmãos, e coloca no meio de uma guerra, para dar vitória àqueles que estão com medo, aqueles que estão perecendo, aqueles que estão atemorizados. Deus levanta eu e você para levantar uma boa palavra, para dar um alimento, pães tostados a certas pessoas, e a outros queijos com leite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica com essa palavra e não desista. O ribeiro que passa é para te dar visão, porque quando Davi se prostra diante do ribeiro, ele pega as pedrinhas. A pedra serve para um incircunciso filisteu, mas os pães para os seus irmãos. Pedra serve para derrubar o gigante, mas o queijo serve para alimentar alguns homens, até que patamares mais altos do que eu e você, até com patamares mais longânimo do que eu e você, mas o Senhor nos tira do anonimato e nos coloca no meio desta guerra para dar vitória para o povo de Israel.